A Europa está à beira de uma rendição perigosa, enquanto o Kremlin fabrica mais uma mentira cruel, desta vez, uma versão distorcida da tragédia de Bucha, mas agora na região de Kursk. E enquanto isso, a população polonesa se prepara para o pior cenário possível. Essas são apenas algumas das notícias urgentes que merecem sua atenção hoje. Não é à toa que milhares confiam em nós para entender o que realmente está acontecendo. E se você também quer estar à frente dos fatos, agora é a hora de se juntar a esse grupo, basta um clique para se inscrever, um like para apoiar ou um comentário para debater. A pergunta que não quer calar: a Europa deve se render? Viktor Orbán, o polêmico primeiro-ministro húngaro, insiste que sim. Para ele, apostar na guerra foi um erro estratégico, um caminho sem saída que só levará ao colapso. Sua mensagem é clara: melhor reconhecer a derrota agora do que arrastar o sofrimento. Mas suas palavras escondem um cálculo frio: sem o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia não tem como resistir, muito menos recuperar o que perdeu. Orbán acredita que, com a possível eleição de um novo presidente americano, a Europa deveria se alinhar às iniciativas de paz, ou seja, aceitar as condições de Moscou. O problema? Ele acusa os líderes europeus de estarem presos a um delírio militar, sonhando com uma estratégia independente que, na visão dele, está fadada ao fracasso. E não é só retórica. Orbán tenta puxar Bruxelas para o seu lado, ao lado de aliados como Eslováquia, Vaticano e, claro, os próprios Estados Unidos, ou pelo menos uma parte deles. Seria uma coalizão pela paz? Ou uma manobra para legitimar a agressão russa? Coincidência ou não, o líder húngaro parece especialmente ressentido depois de ter sido relegado à quinta fila nas homenagens ao Papa Francisco, enquanto Volodymyr Zelensky ocupava o lugar de destaque. Uma afronta que, para muitos, explica sua pressa em desestabilizar a unidade europeia. Mas nem todos compactuam com essa visão. Keir Starmer, líder dos trabalhistas britânicos, foi direto: qualquer acordo que force a Ucrânia a ceder território não passa de uma recompensa pela brutalidade de Putin. E há um detalhe revelador: depois de uma reunião tensa no Vaticano, onde Zelensky foi humilhado em uma coletiva de imprensa, Donald Trump parece ter mudado o tom. O ex-presidente americano, que já flertou com a ideia de que a Rússia o enganou, agora dá sinais de que pode endurecer sua postura. Para Starmer, isso é um avanço e um alento em meio ao caos. Enquanto isso, o Kremlin repete sua velha tática: inventar atrocidades para justificar o injustiçável. Desta vez, a farsa é uma suposta bucha russa na região de Kursk. Sem uma única prova concreta, a máquina de propaganda de Moscou espalha boatos de execuções de civis por soldados ucranianos. O objetivo? Manipular a opinião pública à véspera do 9 de maio, data simbólica para os russos, associando a Ucrânia ao nazismo e inflamando o apoio à guerra. Como explica o Centro de Combate à Desinformação ucraniano, é uma estratégia calculada: criar um falso paralelo com Bucha, esconder as derrotas militares e mobilizar a população para um conflito que já dura demais. Mas a realidade é outra. Enquanto Putin declara vitórias, as forças ucranianas ainda controlam mais de 30 km² em território russo. O Kremlin, como sempre, confunde desejo com fato. Ruslan Leviev, cofundador do Conflict Intelligence Team, conhece bem esse padrão. Tropas russas filmam hasteando bandeiras em vilarejos, declaram a conquista e fogem em seguida, só para verem as posições retomadas pela Ucrânia dias depois. É a arte de mentir em grande estilo e de cobrar um preço alto pela verdade. E como o Kremlin recruta estrangeiros para sua guerra suja? A inteligência britânica revelou os números: desde abril de 2023, mais de 1.500 mercenários de 50 países foram aliciados. A maioria vem da Ásia, 771, seguida por ex-repúblicas soviéticas, 523, e nações africanas, 72. A isca? Dinheiro fácil e a promessa de cidadania russa. Mas o verdadeiro motivo é encobrir as perdas catastróficas no fronte sem precisar decretar uma nova mobilização. Afinal, para Moscou, vidas importam menos que a fachada de força. Enquanto a Rússia recorre a truques desesperados, a Polônia se prepara para o pior. Nos últimos fins de semana, milhares de civis participaram de treinamentos militares voluntários, aprendendo a atirar, sobreviver em condições extremas e prestar primeiros socorros. O programa Treine com o Exército, lançado em 2022, nunca teve tanta adesão.
A instabilidade geopolítica e a ameaça além de nossas fronteiras fazem as pessoas querem estar preparadas, explica Adam Nuskiewicz, subcoronel da 1ª Brigada Logística Pomerânia. E o governo polonês não para por aí. A partir de 2025, a meta é treinar 100 mil civis até 2027. Com um investimento recorde de 4% do PIB em defesa, o maior entre os países da OTAN, a Polônia não deixará nada ao acaso. E os Estados Unidos? Estão prestes a dar um golpe duro na economia russa. O senador Lindsey Graham anunciou um projeto de lei com apoio bipartidário para impor tarifas secundárias sobre petróleo, gás, urânio e outros produtos russos. A mensagem é clara: se Moscou não buscar uma paz justa, o Congresso americano agirá e com força total. Graham foi taxativo. Apoiado por quase 60 senadores de ambos os partidos, este projeto é um aviso: a Rússia de Putin pagará um preço ainda maior por sua agressão. O timing não poderia ser mais simbólico. Logo após Trump criticar publicamente os últimos ataques russos à Ucrânia e questionar se Putin realmente quer encerrar a guerra, a pressão por novas sanções ganha força. Até mesmo o ex-presidente, conhecido por sua ambiguidade em relação a Moscou, agora fala em medidas duras. Será o início de uma virada? Ou mais um capítulo numa guerra onde a única certeza é a incerteza? Uma coisa é certa: em um mundo onde mentiras se espalham mais rápido que balas, estar bem informado não é um luxo, é uma necessidade. E você pode contar conosco para separar a verdade da manipulação. Não fique de fora. Enquanto o Ocidente debate sanções que podem ou não mudar o rumo da guerra, as redes sociais se tornam palcos de declarações explosivas. Donald Trump, em sua plataforma Truth Social, lança mais uma provocação, mas dessa vez com um tom que soa quase como um ultimato disfarçado. Façam alguma coisa com esse homem, diz, referindo-se a Putin, enquanto a Ucrânia sofre novos ataques a alvos civis. Mas será que as sanções que tanto discutem, aquelas mesmas que já perderam força antes mesmo de serem aplicadas, vão realmente fazer diferença? Para muitos, como o advogado e ativista Mark Feijin, a resposta é um não ancortante. Banqueiros e sanções secundárias não vão parar a guerra, afirma. O argumento de que medidas duras agora só vão isolar Putin e prolongar o conflito é uma desculpa esfarrapada. Se a diplomacia já não avançou até aqui, o que nos faz acreditar que mais conversa fiada vai mudar algo? E as conversas, aliás, estão cada vez mais suspeitas. Lembram da reunião entre Trump e Zelensky durante a despedida do Papa Francisco? Um encontro que aconteceu justamente quando Washington aumentava a pressão sobre Kiev para aceitar um acordo de paz em que, na prática, soa mais como uma rendição disfarçada. Os termos? Cada vez mais próximos daqueles que Moscou impõe. Enquanto isso, o Kremlin, que ontem negava qualquer diálogo, hoje de repente descobre pontos em comum com a Casa Branca. Coincidência? Ou uma manobra calculada depois que Trump, em um momento de franqueza, admitiu que Putin pode estar brincando com ele? Em Moscou, parece que decidiram ajustar o discurso para ganhar tempo, como sempre. O trabalho continua, diz Dmitry Peskov, o porta-voz de Putin, com aquele sorriso enigmático que já conhecemos bem. Mas não em público. Só nos bastidores. Tradução: nada será transparente, tudo será manipulado. E enquanto os jogos geopolíticos se desenrolam, Trump dá declarações bombásticas a time: o Crimeia ficará com a Rússia em qualquer acordo de paz. Todo mundo entende isso, até Zelensky. Será? Ou será que, amanhã, depois de mais uma visita de algum lobista ligado aos oligarcas russos, como o tal de Vitkov, que chega direto de Moscou com narrativas prontas, o ex-presidente mudará de ideia novamente? Como diz o politólogo Igor Eyman, Trump é um parceiro tão confiável quanto um dado viciado. Hoje ele diz uma coisa, amanhã outra, e o resultado é sempre o mesmo: caos. E é nesse caos que a guerra se arrasta, enquanto o mundo assiste, entre a esperança e o ceticismo, a dança perigosa entre Washington e Moscou. Mas a guerra não é o único palco onde a tensão ferve. Na Bielorrússia, Lukashenko acelera seus preparativos e não é para um desfile. O país acaba de fechar um acordo milionário para comprar drones, incluindo modelos chineses de última geração, FPV para ataques precisos e unidades de reconhecimento equipadas com inteligência artificial, capazes de identificar alvos pelo calor corporal. Drones que caçam sozinhos, como definem especialistas. E não para por aí, além dos equipamentos estrangeiros, Minsk também investe em modelos russos Supercam e nos próprios Berkut 3.
Para facilitar tudo, Lukashenko assinou um decreto simplificando a importação de drones enquanto, por segurança, exige que qualquer venda interna seja aprovada pelo governo. Transparência, versão ditatorial. E se a Europa achava que seus problemas estavam apenas no leste, a Irlanda prova o contrário. Um ataque brutal a um adolescente de 14 anos, espancado por uma gangue de imigrantes armados com facões, foi a faísca que incendiou o país. A vítima, jogada no chão e chutada até quase a morte, só não teve um fim pior porque uma mulher tentou intervir, e acabou se tornando alvo também. O caso, classificado como crime racial, explodiu nas ruas. Mais de 100 mil pessoas foram às ruas de Dublin com bandeiras irlandesas e um grito uníssono: estrangeiros, voltem para casa. Os protestos se espalham, e o clima é de revolta. Não à toa, os migrantes já representam 20% da população, muitos vivendo em acampamentos precários nas calçadas. O verão passado já tinha visto centros de refugiados queimados. Agora, a situação beira o ponto de ebulição. Até quando a Europa vai ignorar que a imigração descontrolada não é um problema de direita, mas uma bomba social prestes a explodir? E enquanto o mundo parece desmoronar, o passado volta para nos lembrar de que a arrogância humana não tem limites. Uma carta escrita a bordo do Titanic, por um dos poucos sobreviventes, Archibald Grace IV, foi leiloada por 350 mil euros, 5 vezes mais que o valor inicial. É um navio magnífico, mas vou esperar o fim da viagem para julgar, escreveu ele, com uma ironia trágica. Grace sobreviveu à tragédia, mas morreu pouco depois, vítima das sequelas do frio extremo. Sua obra, A Verdade sobre o Titanic, tornou-se um dos primeiros relatos de quem esteve lá. E agora, mais de um século depois, a história se repete, ou pelo menos tentam nos fazer acreditar nisso. O bilionário australiano Clive Palmer anuncia, pela enésima vez, que vai reconstruir o Titanic 2, uma réplica fiel, mas um pouco mais larga, do original, com os mesmos luxos de 1912, e, claro, sistemas de segurança modernos. O projeto, orçado em 1 bilhão de libras, promete levar 2.345 passageiros no mesmo roteiro fatal, de Southampton a Nova York. Será que dessa vez o final será diferente? Ou será mais um exemplo de que, não importa quantas lições a história nos dê, o ser humano insiste em repetir os mesmos erros, só que com mais pompa e mais arrogância? Fique conosco. Porque em um mundo onde a verdade é negociável e o caos parece ser a única constante, você merece saber o que realmente está acontecendo. Curtam, compartilhem, comentem, porque quanto mais somos, mais forte fica a voz daqueles que se recusam a aceitar narrativas prontas. Até a próxima! E que as notícias, pelo menos uma vez, sejam boas.